Bem, pessoal, bom dia. Essa é a parte 2, onde também foi passado na sala, onde eu tenho, na verdade, 3 tipos de identidades de reta, tá? Nesse momento que a gente está estudando. Lógico que existem outros, né? Logaritmas, enfim. Mas nesse momento a gente está estudando 3. A constante, que é o tipo de desenho que vai ficar aqui daquela aula anterior das coordenadas. Nós vamos fornecendo coordenadas e aí depois a gente vai fazer um traço, tá? Como é que eu identifico o comportamento dessa reta? Quando tem duas características na constante, o y é igual a b, então é igual a um valor dentro dos reais, lógico, e paralelo ao eixo x. Então um exemplo, se eu colocar y igual a 2, eu só tenho um valor, fica igual a formulinha, tá vendo? Só tem um valor. Eu vejo essa característica. E como é que eu faço essa coordenada? Bem, o senhor falou que a coordenada tinha que ser primeiro o x, né? E depois o y. Beleza. Mas aqui só tem o valor de y, que é 2, ó, tô colocando no lugar. Quanto que vale o x? Ele vale 0. Quando eu tenho esse tipo de coordenada, eu olho para a linha, não vejo nada, porque não tem 0, não tem marcação, é 0. Então eu faço só uma marcação no eixo da coluna ordenada, onde tem o valor do y. Então ele vai ficar assim, né? Eu vou colocar em azul aqui, ó. Duas características da constante. Ela é paralelo ao eixo das abscissas, do eixo de x. E se eu colocasse menos 1, é lógico que ia ficar aqui embaixo, ó, bem em cima do menos 1. Menos 2, ó, ia ficar bem aqui em cima, tá? Dando só um valor, porque o outro está zerado. Então, quando eu estou fazendo lá a resolução da equação, eu vejo que deu 0 para o x. Opa, ela tem uma grande chance de ser uma constante. Por outro lado, nós temos aqui a coordenada, onde o y ele assume um valor, tá? Multiplicado pelo eixo x, pelo eixo das abscissas, a linha. Eu dei um exemplo do Descartes, né, onde ele tinha uma caixinha, que pode virar uma forma, né, no caso. Ele tinha uma caixinha, um cubozinho assim, né, onde ele colocava uma moedinha e caíam duas, né? Colocava duas moedinhas, ficava 4. Que tipo de comportamento era esse? O y, ele estava com o valor 2 multiplicado pelo eixo x. Toda vez que essa aqui é uma variável, esse valor é fixo. Toda vez que eu pensava em um valor da x, ele multiplicava por 2, né? Ó, um exemplo. Ó, se eu colocar por 2, ficaria 2 vezes 2, 4. Se fosse 3, ia ser 6 e assim sucessivamente. Na sala de aula, nós construímos uma tabelinha para a gente poder preencher. Então, a característica da linear é uma reta que passa pela origem. Eu coloquei assim, ó, uma tabelinha baseado. Vou apagar esse xizinho aqui, tá? Vocês printam, por favor. Onde ele fala assim, passa pela origem. Tá, até que se eu fosse construir uma dessa, que agora uma afim, por exemplo, né? Eu colocaria esses valores. A gente coloca baseado no eixo das abscissas ordenadas. Eu começaria com o 0. Então, quando eu coloco 0 para x, olha só que legal. Então eu vou dar o exemplo, né? O exemplo é y igual a 2x. Isso daí não é uma sugestão assim por acaso. É porque eu começo a calcular aqui. Vamos dizer que eu fosse construir os eixos, né? Eles vão saindo assim, ó. Tem até o GeoGebra, que eu vou ver se eu levo os alunos para a sala. A gente faz uma híbrida, né? Uma aula híbrida, convidando vocês. Onde eu tenho esse 0, 0. O GeoGebra ele mostra isso, né? No software. Ele vai fazendo assim, ó. Começa aqui, vai para lá. Então, assim, eu vou colocar um valor 0
do x. No lugar do x eu coloco o valor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, só para eu compreender. Eu coloquei 0 para o x, deixa eu inverter aqui, perdão. Vou colocar y e x. Eu coloquei 0 para o x e olha só o que aconteceu. Eu substituo 2 vezes o valor da incógnita, né? Eu retiro e coloco o valor, em grosso modo, né? Substituo esse valor, tá multiplicando 2 vezes x. Eu tiro esse x e coloco 0. O 0 está na minha linha, tá? Para poder fazer um par coordenado da aula anterior. Olha só que legal. O que aconteceu? 2 vezes 0 vai dar 0. Então, olha, ele passa no ponto de origem. Então, eu vou marcar bem aqui em cima, exagerando, tá, pessoal? Ó, um pontinho. Ó, lembra que nós marcamos um pontinho aqui porque só tinha valor para y. Aqui, os dois valores são 0, então eu começo a iniciar, como se a escala estivesse andando assim, ó. Assim e assim, ó. Coluna e linhas paralelas, certo? Bem, vou colocar também, aqui, ó, vou colocar também um valor positivo e um valor negativo, tá? 2 valores, tá? Então vou colocar assim, ó, 1 e 2, vou colocar aqui, perdão, 1 e 2, menos 1, menos 2. Por quê? Para eu ver se a movimentação de eixos paralelos e eixos paralelos na vertical e na horizontal, tá? Esse encontro de pares, eles estão se movimentando aí dentro, tá bom? Vamos imaginar assim. Então já achei que é 0, 0. Ah, professor, essa é a equação, né? Ó, vou colocar a equação y igual a 2x, tá? Que ela tem essa característica, ó, o a é um valor dos reais. Vezes x, vezes quanto? Se eu colocar vezes 1, vai dar 2. Então, ó, no lugar de x, eu coloquei 1, né? Vou pôr em vermelhinho aqui pra gente ver. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 aqui. Opa, eu tenho um par de ordenado. Vou colocar em azulzinho pra gente verificar. Eu tenho um par de ordenado aqui, ó. 1 para x, 2 positivo para y. Andou em paralelo, ó. Tá? Se encontrou aqui, vou chamar de A, ó. Tá? Um parzinho A. Opa, fez aqui, ó. Tá? Beleza. Agora, eu vou colocar 2. Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Esse aqui, ó. Tá? Vou colocar em vermelho, perdão. 2. O que aconteceu? Ficou 4. E o que eu vou fazer? Colocar 4 aqui. Opa! Formou um novo par. 2 e 4. 2, né? E 4. Vou colocar mais para a direita ali para dar certo, tá, pessoal? Ó, tô forçando aqui um pouquinho, tá? 2 e 4. Beleza? E agora? Se eu colocasse 3, vai ficar 6, tá? Tá meio bagunçadinho aqui, mas ó, vai ficar 6. Se eu colocasse 4, ia ficar 8. Ia subindo isso e fazendo um par de coordenadas, né? Coordenadas paralelas x, paralela y. Ia fazendo assim, uns 90 graus, ó. Sempre assim, tá? Para baixo, tá? Eu vou adiantar aqui pra gente ver, ó. Para baixo vai dar 2 vezes menos 1. Opa, vai dar menos 2. Menos 2, menos 4, que é o inverso desse daqui. Se a gente olhar no quadrante, vai ficar exatamente assim, né? Vai ficar o menos 1, menos 2. Opa, menos 1, menos 2. Que é menos 1 do x, né? E menos 2 do y. Menos 2 do x. Opa, menos 4 do... Ó, um pouquinho para cá, tá, pessoal? Ó, menos 4. Então, enfim, o correto, ó, esse comportamento é que vai vir mais para cá, tá, pessoal? Tá fora de esquadro totalmente aqui, mas eu vou pôr para forçar a amizade aqui, ó, tá? Vamos dizer que o 4, ele vai ficar aqui, ó. Menos 2, menos 3, o menos 4 vai ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Lá eu entreguei um papel quadriculado para todos. Se tiverem papel quadriculado, vocês colocam no papel quadriculado que vai dar certinho
esses 90 graus. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos uma reta bem bonitinha aqui, tá? Mais bonitinha que a minha, passando nas duas correspondências. Linear tem um valor multiplicado pelo eixo. O que mais que ela tem? Outra característica, passa pela origem, tá certo? Aqui no caso, eu vou aproveitar esse ladinho, vocês printam a tela por gentileza, que eu vou fazer o eixo da afim, que é a mesma coisa desse daqui, ó, certo? Mesma coisa, só que ele tem uma seguinte característica. Ele, ó, printa a tela que eu vou passar esse aqui, tá? Então, ó, é a mesma característica, só que ele tem o quê? Um valor multiplicado por x, que é a paralela aqui do eixo dessa abscissa, mais um outro valor somado, tá? Aí ele vai dar um outro valor para vocês, tá? Eu vou fazer aqui, ó, bonitinho, vou apagar para mostrar para vocês a característica da reta afim de polinomial, primeiro grau, né? Então ela é uma reta afim ou de primeiro grau.